Fala galera, beleza? Então aí mais uma semana para a gente poder dar continuidade nos estudos das leis de Newton, onde já foi passado a primeira, a terceira, a segunda lei de Newton, e foi passado também sobre força de atrito, e agora nós vamos mexer um pouco sobre as aplicações das leis de Newton. Então eu vou começar as aplicações das leis de Newton usando então o plano inclinado. Olha que interessante. Galileu Galilei, quando ele foi estudar sobre a queda dos corpos, ele percebeu que um objeto, quando ele era solto, ele caía com a aceleração da gravidade. Independente da massa, todos os corpos vão cair com a mesma aceleração se eu considerar que eu vou desprezar a resistência do ar. Só que, como a aceleração da gravidade ela é um valor mais alto, Galileu estava tendo algumas dificuldades em fazer os cálculos, porque ele não tinha equipamentos com muita precisão. Então, para minha alegria e para a alegria das pessoas que gostam de física e para a tristeza daqueles que não gostam, ele estudou em cima do plano inclinado. Por quê? Mexendo com o plano inclinado, eu posso mexer com esse ângulo, ou seja, eu aumento a inclinação, o objeto cai com maior aceleração. Eu diminuo a inclinação, o objeto vai cair com menor aceleração, ok? Então, para a gente poder começar a entender como que funciona o plano inclinado, primeira coisa que eu vou colocar são as forças que eu tenho atuantes em um bloco quando eu tenho um plano inclinado. Só que eu vou considerar primeiramente uma situação que não há atrito. Então, eu posso afirmar que quando um corpo está em um plano inclinado, no nosso caso, um bloco está no plano inclinado, eu vou ter apenas a força peso. Lembrando que a força peso sempre vai estar atuante quando um objeto estiver próximo da Terra. Então eu vou ter a força peso, e ela tem uma outra característica que ela aponta para onde? Para o centro da Terra, né? Então a força peso, ela aponta para o centro da Terra, e como esse bloco ele está em contato com a superfície, quer dizer que vai haver uma normal. Lembrando que a normal, então, ela é uma força de contato. E outra característica da normal é que ela está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso quer dizer, então, que a minha normal vai estar formando um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Então, essas são as duas únicas forças que eu tenho atuantes. Beleza? Nossa, Léo, mas aí uma vez eu lembro que quando eu estudava sobre plano inclinado, tinha um tal de seno, cosseno, px, py. Ou para você que não lembra também, não tem problema. Porque o px e o py ele vai entrar agora. Por quê? Eu vou trabalhar as componentes das forças. Eu disse que peso e normal são as forças que eu tenho atuantes. Considerando mais uma vez que eu estou sem atrito. Quando eu coloco esse bloco e eu solto, esse bloco ele vai escorregar nesse meu plano inclinado. Então, ele vai escorregar nessa minha direção do eixo X. Eu estou falando que aquela direção seria X. Então, quem está forçando o bloco a descer nessa direção é o peso. Então, eu vou ter o meu Px. Em outras palavras, o peso na direção do eixo X. E ao mesmo tempo, o bloco fez um contato com a superfície.
Isso quer dizer que ele foi puxado para o centro da Terra e quando ele encostou no centro, ele fez essa linha normal, que no caso seria o contato. E aí eu vou colocar então uma força nessa direção, ou seja, para ter o mesmo valor do que é normal, que eu vou falar que é na direção de Y, mas como o objeto foi puxado pela força peso, então seria o peso na direção de Y. Bom, então eu teria aqui o meu PY, o meu peso na direção do Y. Vamos ver então como que funcionaria o ângulo desse meu desenho. Se vocês observarem, eu tenho aqui um triângulo. E aí, observando mais ainda, eu vou ter um triângulo nessa minha parte. De modo que esse meu ângulo aqui é um ângulo reto. Vou chamar esse meu ângulo de alfa. Então, se esse meu ângulo é alfa, aqui nesse pedacinho, ele vai dar alfa também. Ok? E aí, se você observar, eu tenho um triângulo de ângulo reto, alfa e θ. Então, eu tenho um triângulo de ângulo reto. Se essa parte de cima é alfa, o complemento dele, então, ele vai ser θ. Em outras palavras, eu vou usar esse meu triângulo que eu acabei de colocar aqui, de modo que aqui seria o meu ângulo reto e aqui seria o meu ângulo θ. Observe mais ainda que na direção vertical eu tenho o meu peso, nessa minha direção diagonal eu tenho o meu PY, e se eu fechar essa figura, vocês vão observar que esse pontilhado está paralelo a PX. Então, se em cima vale PX, quer dizer que embaixo também vai valer PX. Ok? Bom, o lado que o ângulo reto está apontando do meu triângulo é a minha hipotenusa. O lado ao ângulo é o meu PY. Se ele está ao lado do ângulo, é o meu cateto adjacente. Lembrando que adjacente quer dizer ao lado, vizinho. Então, ao lado do ângulo é o meu PY. E do outro lado do ângulo θ, eu tenho o meu cateto oposto. Então, vamos ver como que a gente vai determinar, como que nós vamos calcular o PX e o PY. E daqui a pouco, assim que eu acabar de mostrar, vou colocar para que serve eu calcular o PX e o PY. Bom, recordando a trigonometria, nós temos que cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. De modo que o cosseno do ângulo, o meu cateto adjacente é o PY. E a minha hipotenusa é o meu peso. Então, quando eu isolar o meu PY, eu vou ter que PY é igual a peso vezes o cosseno do ângulo. Quer calcular o PY? Calcula então o cosseno. Nossa, para que eu vou calcular o PY? Bom, vamos pensar. PY e a normal, elas têm a mesma direção, só que em sentidos contrários. Posso falar que é um par de ação e reação? Não. Por que não?
Por causa que as duas forças estão atuando no mesmo corpo. Mas observe que eles têm sentidos opostos. Então, para você determinar a normal, é só você calcular o PY. Calcula PY e automaticamente você calculou a normal. Bom, quando você sobe em uma balança, balança não mede o seu peso, balança mede a sua normal. Então vamos considerar que você pegue uma balança e incline a balança. E você sobe na balança inclinada. Então a balança, ela não vai medir o valor do seu próprio peso, ela vai medir a sua normal. E a normal é o meu PY. E o PY é um cateto. E o cateto é menor do que a hipotenusa. Onde a hipotenusa é o meu peso. Hã? Que? Vamos pensar de novo. Inclinei a balança. Balança mediu minha normal. E acabei de falar que a normal é igual a PY. E PY do meu triângulo, ele é um cateto. O cateto é menor do que a hipotenusa. E a hipotenusa é o meu peso. Em outras palavras, se o cateto ele é menor, quer dizer então que o PY vai ser menor do que o meu próprio peso. Como a balança não mede o peso e mede sim a normal, quer dizer que a balança vai marcar um valor menor do que o seu próprio peso quando você a inclina. Então, para que fazer dieta, né? É só inclinar a balança. E quanto mais gordinho você ficar, mais você inclina a balança. Não, pai, né? Bom, mas funciona. Funciona no número, tá? Não fisicamente. Quer calcular então a normal? Calcula o PY, ok? E se eu passei que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo, eu vou ter o cateto oposto é o meu PX. O cateto oposto é o PX. E a minha hipotenusa é o meu peso. De modo que, isolando o PX, eu vou ter que é peso vezes o seno do ângulo. Então, o meu PX e o PY não são forças, são componentes da força peso. E para que eu quero encontrar esse PX? Observe que, não tendo atrito, eu pego esse bloco e solto, ele desce. E ele vai descer acelerado, porque não tem atrito. Então, nós vamos calcular a aceleração sem atrito. Bom, colocando então o meu bloco, eu vou ter então as duas forças atuantes, que seria o peso e a normal. Beleza? Mais ainda, a normal ela vai ser anulada pelo meu PY. Normal e PY se anulam. O que sobrou então? Sobrou o meu PX. Quando eu determino o PY e o PX, o peso não serve para mais nada. No plano inclinado, o peso só serve para calcular o PY e o peso serve para calcular o PX.
Como o PY foi anulado pela normal, isso quer dizer então que a força, ou no caso a componente que sobrou, foi o Px. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que eu vou ter aqui, a força resultante que eu vou ter aqui, vai ser o meu próprio Px. A força resultante é o próprio Px. E vamos ver como é que esse negócio funciona para a gente poder calcular. Bom, pegando aquela equação que eu passei ali embaixo e colocando essa minha equação aqui em cima, força resultante é igual a Px. Lembrando na segunda lei de Newton que para calcular a força eu vou usar Francine matou aula, ou seja, força é massa vezes aceleração. E para determinar o Px é o peso vezes o seno do ângulo. Então o que eu vou fazer? Substituir. Então, no lugar de força resultante, massa vezes aceleração. No lugar de Px, peso vezes o seno. Como que a gente calcula peso? Colocando a equação Polícia de Minas Gerais. Então, eu vou substituir. No lugar do peso, é igual a mg. Então, eu vou ter massa vezes aceleração, massa vezes gravidade, vezes o seno. No lugar, então, de peso, mg. O que eu estou tendo de comum nos meus dois menos? Eu vou ter, então, a massa. De modo, então, que a aceleração de descida ela vai ser dada pela gravidade vezes o seno do ângulo. E para quem entende um pouquinho de matemática, essa equação ela faz todo o sentido. Por quê? Quanto maior for a aceleração da gravidade, mais o objeto acelera. Quanto maior for o meu ângulo de inclinação, mais ele desce acelerado. Com um ângulo pequeno, acelera pouco. Com um ângulo grande, acelera muito. Então, quando você não tem atrito, o objeto ele vai descer obedecendo aquela equação. Ah, e se ele tiver atrito? Vamos ver então. Colocando então situações que eu vou ter atrito, vou colocar duas situações apenas. Seria o seguinte, primeira situação, que eu vou chamar de A, sendo uma situação de equilíbrio. Equilíbrio quer dizer, então, que a força resultante é igual a zero. Ou seja, ou o bloco está parado, ou movimento retilíneo e uniforme. Primeira lei de Newton. Então, vou colocar o meu plano, vou colocar um ângulo, vou colocar o meu bloco. Nesse meu bloco, eu tenho a força peso, a normal. Como agora o meu bloco quer descer, impedindo o seu movimento, eu vou ter a força de atrito.
Então agora são todas as forças atuantes quando você tem atrito. Tem essas forças. O que eu vou colocar agora são as componentes. Então eu vou ter Px e o Py. Como o bloco está em equilíbrio, eu posso falar que normal e Py se anulam, porque tem sentidos opostos. E mais ainda, eu posso falar que Px e Φ, Px e a força de atrito também se anulam. Ok? Então, eu posso desmembrar a equação. E aí você vai colocando as equações substituindo. Como que calcula Px? Px é peso vezes o seno. Como que calcula a força de atrito? Como calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Coeficiente de atrito vezes a normal. Coeficiente é a aspereza, a rugosidade entre as superfícies, que é representado pela letra Mi em grego. Então, vou até colocar aqui, a força de atrito é Mi vezes normal. Ah, mas a normal não é igual a Py? Sim. Então, vamos substituir peso vezes seno é igual a Mi vezes Py. Como calcula Py? Py é dado por Mi. Py é o peso vezes o cosseno. O que nós temos de comum nos dois membros? O peso. Então, se eu isolar o meu Mi, eu vou ter o cosseno multiplicando, vou passar dividindo. O que é seno sobre cosseno? Tangente. Não, então calcular um coeficiente é só pegar a tangente do ângulo? Nessa situação de equilíbrio, sim. Beleza? Gente, o que eu fiz aqui foi para demonstrar o que você pode fazer em cima de um plano inclinado. E se o objeto não estiver parado? Então quer dizer que ele vai possuir uma aceleração. Então, na minha aceleração com força de atrito, ficaria o seguinte. Uma aceleração com atrito. Vou colocar meu plano inclinado. Vou colocar o meu bloco. As forças que eu tenho atuantes. Peso, normal, força de atrito. Se esse bloco, então, ele vai descer, isso quer dizer que o meu Px ele vai ter que ser maior do que o atrito. Ah, mas como que eu vou saber isso, então? É só bater o olho nos números? Não. Aí você vai ter que calcular o Px, você vai ter que calcular a força de atrito e ver qual valor que é maior. Se eles forem iguais, quer dizer que obedece à primeira lei.
Mas, considerando que o meu Px seja um valor maior do que a minha força de atrito, quer dizer então que ele vai descer acelerado. E eu vou ter também aqui o meu Py, ok? Bom, vamos montar a equação então. Estou fazendo tudo em cima de letras, ok? Então não vai ter valores numéricos. E aí o exercício vai te fornecer os valores numéricos, você substitui e sapeca os valores. Apesar que teve questão do Enem que já cobraram exercícios que não tinham números. Ou seja, ele simplesmente chegou lá e falou que o coeficiente era mi, a massa era m, o ângulo era θ e calcule a aceleração. Aí ficaria o que eu vou falar agora. Tudo em cima de uma expressão algébrica. Vamos demonstrar esse troço então aqui. Bom, eu estou afirmando que o Px ele é maior do que a força de atrito. E eu posso afirmar com certeza que a normal e o Py, eles são iguais. Um anula o outro. Como esse bloco vai descer assim, isso quer dizer que forças em sentidos opostos, eu vou pegar a maior força menos a menor para encontrar a resultante. Então eu vou ter Px menos Φ é igual a força resultante. É a força resultante. Então vamos desmembrar as equações então todas. Como que a gente calcula Px? Peso vezes o seno. Px é peso vezes o seno. Menos. Como que a gente calcula a força de atrito? Mi vezes normal. Como que a gente calcula a força resultante? Massa vezes aceleração. Desmembrando mais ainda. Como calcula peso? Massa vezes gravidade vezes seno do ângulo, menos. Como que calcula normal? A normal é igual ao Py. Py é igual a massa vezes aceleração. Como que calcula o Py? Tá aqui, ó. Então vou colocar, vamos repetindo. Massa vezes gravidade vezes o seno, mi. Py é P vezes o cosseno. É igual a massa vezes aceleração. Eu ainda tenho peso. Como que calcula peso? mg, massa e gravidade. Então vamos repetir. Massa, gravidade, seno, mi. Massa vezes gravidade, cosseno. É igual a massa vezes aceleração. O que eu tenho de comum em todos os membros? Só posso cortar a massa porque ela está em comum em todos os membros. Como eu tenho que a gravidade está nas duas equações, então eu vou colocar em evidência. Então, a aceleração vai ser G, que multiplica seno menos mi vezes cosseno. Aí você vai falar assim, Jesus! É isso aqui para calcular? Gente, você não tem que decorar essa equação. Eu fiz uma demonstração. Como que eu comecei a fazer no exercício? Pegando e colocando as forças.
Sempre começa colocando os vetores. E aí depois você sai desmembrando o restante. Coloquei então as forças atuantes. E aí eu montei a equação. O restante foi desmembrando. Então se o exercício te der o peso, já sapega o peso aqui, sapega o Mi. Mas eu fiz uma demonstração. Como que você monta uma equação. Beleza? Esse aqui então é o que eu tinha para passar para você sobre plano inclinado. Vamos dando sequência então aí sobre as aplicações das leis de Newton. Por exemplo, a força elástica. A força elástica, também conhecida como a lei de Hooke, onde Hooke foi o carinha lá que quebrou o pau com Isaac Newton, onde Isaac Newton odiava. A força elástica, ela está relacionada com a deformação dos corpos. Então vamos considerar o seguinte. Eu vou pegar uma mola essa mola não está nem comprimida nem esticada, tá? Essa mola então ela está sem deformação. Ok? E aí eu vou aplicar uma força de valor F para a direita. Então, para quem for copiar a matéria aí, observe que eu coloquei 4 voltinhas e 4 voltinhas para representar que é a mesma mola. Então, eu vou ter uma força de valor F para a direita. Se eu soltar essa mola, ela vai para a esquerda. Isso quer dizer que a força elástica, ela vai apontar para o mesmo lado da mola. Nesse caso aqui, então, a força que eu fiz foi exatamente igual à força elástica. E mais ainda, eu vou aumentar a minha força para a direita, mostrando que, como a mola não quer ficar esticada, a força elástica aponta para o lado da mola. Então, vamos lá. Eu vou dobrar a minha força. Então, a força passou a valer 2 Fs. E para quem já pegou uma gominha e tentou esticar a gominha, já percebeu que quanto mais você estica a gominha, mais difícil vai ficando, ou seja, mais duro vai ficando de esticar. Isso quer dizer porque a força elástica também está aumentando. Então, a minha força elástica também está aumentando. Então, dobrei a minha força, dobrou a força elástica. Observe que a mola inicialmente sofreu uma deformação de valor X, tá? A deformação vai ser representada pela letra X, e quando eu aumentei a minha força, a deformação também aumentou.
Então, eu vou falar que passou a valer 2x. Então, quanto mais força eu faço, mais a mola sofre deformação. Se a mola sofre mais deformação, então eu posso montar um gráfico em cima daquilo. E gráfico é lindo, porque o Enem cobra gráfico, o Enem cobra. Então vamos lá. Eu tô ficando muito doido nessa sala sozinho. Entendendo o nosso gráfico da lei de Hooke, eu vou ter a minha força elástica em função da minha deformação. Quanto maior for a força elástica, mais ela deforma. Quer dizer, então, que eu vou ter uma reta linear, uma grandeza diretamente proporcional. Se eu tenho uma força de valor F, a deformação é x. Se eu dobro a minha força para 2Fs, a deformação passa a ser 2x. Se eu triplico a minha força para 3Fs, triplica a minha deformação para 3x. E olha que interessante. Se eu pegar a razão entre a força 1 com a deformação, a força 2 com a deformação, a força 3 com a deformação, eu sempre vou encontrar o mesmo valor. E sabe quanto que vai ser esse valor? K. K. O que quer dizer esse K? Esse K quer dizer o tanto que a mola é dura, tanto que a mola é rígida, ou tanto que a mola é mole, ou tanto que a mola é flácida. Ou seja, esse K, ele vai representar para a gente uma constante elástica. Onde essa constante elástica, ela é a rigidez da mola. Vamos pensar mais ainda. Como a força é dada em newtons, a deformação vai ser dada em metros. Então, a minha constante elástica, a unidade de medida é o newton por metro. Vamos ver como que funciona, então, essa minha constante elástica aqui, com a deformação e por aí vai. Eu vou pegar, então, uma parede, eu vou pegar uma mola, e eu vou pendurar uma pessoinha aqui pelo cu da calça. Tá aqui os cabelinhos caindo aqui, ó. Então, quais são as forças que eu tenho atuantes ali? Peso apontando para o centro da Terra e, como a mola deformou, a força elástica aponta para o lado da mola. Então, eu vou ter a força elástica. E aí, no caso, como essa molinha, essa menina, eu estou afirmando que eles estão parados, eu posso falar que a força peso é igual à força elástica. O peso é igual à força elástica. Ok? E aí é o seguinte... você desmembra as equações colocando massa vezes gravidade. E como que vai ficar a força elástica, então? Pegando esse tópico da matéria. Se eu isolar o F,
eu vou ter então que força elástica é Kx. K vezes o X. Galera, para quem é que lembra das matérias, não confundam com energia elástica. Energia elástica é Kx ao quadrado por 2. Kx, constante elástica vezes deformação, é a força elástica. Então, colocando aqui, eu vou ter Kx. Substitui os valores e aí, então, você vai encontrar a resposta que se pede. Detalhe, esse meu K é Newton por metro. Vou dar só um exemplozinho aqui. Uma mola 1, uma mola 2. 100 newtons por metro, 200 newtons por metro. O que isso quer dizer? Que para deformar a mola 1 metro, é necessário fazer 100 newtons de força. Para deformar a mola 2 1 metro, é necessário fazer 200 newtons de força. Então, quer dizer que a mola 2 ela é mais rígida, ela é mais dura, porque a sua constante elástica ela é maior. Beleza? Bom, dando sequência então aí, e falando agora um pouquinho sobre as roldanas, onde nós vamos ter questão que já caiu no Enem, falando sobre o Arquimedes. Cara, Arquimedes era um cara muito foda. Arquimedes estudou sobre a alavanca, estudou sobre o empuxo, que é a força de flutuação. E aí o cara foi lá e estudou também sobre as polias ou roldanas. Bom, as polias seria o seguinte, ou roldanas, quando você tem em uma obra e uma pessoa quer levar uma lata de concreto para o alto da obra, ele amarra uma corda em uma lata, passa por um disco redondo e aí ele fica puxando a corda e a lata subindo do outro lado. Aquele disco redondo é a nossa polia ou a nossa roldana. Sabe qual que é a função de uma roldana? Roldar. Doido, filho! Oita! Eu voltei então aqui. Primeira roldana vai ser uma roldana fixa. Uma roldana fixa seria eu pegar uma parede, vou ligar então a essa parede um cabo, um bloquinho e o outro lado móvel. Então essa roldana ela vai simplesmente girar. Se ela gira, somente gira, não move, então ela é fixa. A função da roldana fixa é inverter o sentido da força. Como assim? Sobre esse bloco, nós temos a força-peso e a tração. Como é o mesmo cabo de fora a fora, e eu quero levantar o bloco, então a tração ela é a mesma de fora a fora. Isso quer dizer que, ao invés da pessoa fazer uma força para cima, ela irá fazer uma força para baixo. Se eu considerar que a força que a pessoa faz é igual a peso,
Isso quer dizer que esse objeto ele vai subir com velocidade constante. Então, não facilitou em nada para poder levantar o objeto. Não facilitou em nada. Ok? Simplesmente inverteu o sentido da força. Só que eu posso fazer uma associação de polias. Então, no caso, eu vou ter a polia móvel. Vou colocar duas situações. Vou colocar minha parede, um cabo, a pessoa vai fazer uma força para cima e vai ser pendurado um bloco. Vamos pensar comigo então. As forças que eu tenho atuante no bloco aqui é o peso e a força para cima. Só que essa força para cima, ela vai ser dividida em duas partes. Vamos pensar comigo. Se eu pego uma carteira, seguro com as minhas duas mãos e levanto, a metade do peso da carteira está num braço e a outra metade está no outro braço. Então, observe que eu tenho um vetor para cima e outro para baixo. Aqui eu tenho uma tração para cima e outra para cima. O que isso quer dizer? Que a metade desse peso está sendo sustentado pela parede. E a outra metade do peso está sendo sustentado pela força da pessoa. Então quer dizer que nessa situação, a força que a pessoa faz é a metade do peso. Beleza? Só que se eu fizer uma associação de polias, fazendo uma associação de polias, ou seja, colocando mais polias, é o seguinte. Eu vou ter, então, vou colocar uma polia fixa, ou seja, direto ao teto, vou descer um cabinho, e aí eu vou ligar esse cabo a uma segunda polia, onde o seu cabo vai estar preso ao teto. Aí eu vou ligar um cabo no meio, de modo que eu vou ligar uma terceira polia. O cabo dela também ligado ao teto. E eu empolguei, eu vou colocar uma quarta polia. Onde eu também vou ligar essa parte ao teto. E aqui embaixo vou colocar um bloco. Beleza. Observe então que essa primeira polia aqui, ela está ligada direto no teto. Isso quer dizer que essa polia é uma polia fixa. Então, para você analisar se ela está fixa, ela tem que estar presa somente por um cabo direto a um ponto fixo, no caso, o teto. Essa outra, eu tenho um lado ligado ao teto e o outro lado com a força para cima. Então, quando eu fizer uma força para baixo e puxar o cabo para baixo,
ele vai girar e vai puxar o cabo para cima. Assim. E aí, essa polia, ela vai começar a girar e vai começar a subir. Observe, então, que um lado, uma força sendo puxado por essa, e o outro lado sendo sustentado pelo teto. Essa polia subindo, ela leva esse cabo também para cima, que também vai ter uma tração. Um lado está sendo levado para cima e o outro lado está sendo sustentado pelo teto. E essa polia vai subir, que vai levantar essa última. E ela começa a girar, um lado levantado pela polia e o outro lado sustentado pelo teto. Então, observe que eu tenho duas forças para cima, duas para cima, duas para cima. Uma para cima e uma para baixo. Então, essa polia que é fixa, ela só está invertendo o sentido. E essas polias, como estão se movimentando, a metade do peso dela está sendo sustentado pelo teto. Então, cada polia móvel, vou notar essa observação então, cada polia móvel divide o peso em 2. Então, por exemplo, esse bloquinho tem 200 newtons. Então, aqui vai dividir por 2, 100 para cá, 100 para cá. Então, chega nessa polia, 100. Então, vou colocar 100 para um lado, 100 para o outro. Chega nessa polia, 100. Dividiu 50 para a direita, 50 para a esquerda. Chegou nessa polia 50, dividiu 25 para cá, 25 para cá. Então, nesse cabo eu tenho 25. Inverteu o sentido. Isso quer dizer, então, que a minha força vai ser de apenas 25. Ou seja, eu pego um bloco de 200 newtons e com apenas uma força de valor 25, eu consigo levantar 200 newtons. Pessoal, para que isso aconteça, eu tenho então que considerar as polias e os cabos ideais, ou seja, de massas desprezíveis. Então, se a polia for de metal, você despreza, mas nos exercícios teóricos, a gente sempre considera o desprezado. Tá? Dá para sair dividido por 2. Para quem é que gosta de equação, a equação da força seria P, ou seja, o peso do bloco, 2 sobre N, onde o N seria o número de polias. Nesse exemplo que eu acabei de passar, ficaria assim: o peso é 200, 2, quantas polias móveis eu tenho? 1, 2, 3. Eu vou até colocar aqui, ó. Polias móveis. Então eu colocaria elevado a 3. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, 200 dividido por 8, 25. Eu, particularmente, prefiro sair dividindo. 200 por 2, 100. 50, 25, acabou. Beleza? É menos uma equação. Mas, para que quem gosta de equação fala assim, mas eu li lá no livro, vi na internet.
Tá aí a equação. Beleza? Dando sequência nas aplicações de lei de Newton. Vamos ver um pouquinho então sobre os elevadores. Elevadores também está nas aplicações de leis de Newton. Então, dia 4. Vamos ver então como que funciona o elevador nas leis de Newton. Colocando então o desenho de um elevador. Aí é o seguinte, no piso desse elevador, eu vou colocar uma balança, tipo balança de banheiro. Vou colocar um menininho aqui, um infeliz aqui, de modo que eu vou ter o peso e a normal. Ok? É o seguinte, vai haver várias situações sobre o elevador. A hora que ele está parado, subindo, descendo, em várias situações. Então, vamos começar o seguinte. Considerando que esse elevador esteja em repouso. Vou colocar então que o elevador esteja em repouso. Se o elevador está parado, quer dizer que a força que eu tenho para o centro da Terra, que é o peso, é igual à minha normal. O peso é igual a normal. Que é também a mesma coisa quando ele anda ou move-se em linha reta e com velocidade constante, MRU. Aí nesse caso também o peso e a normal vão ser iguais. Estar parado ou MRU, as forças se anulam. Mas vamos considerar então que esse menino ele pode subir acelerado, aí para que esse menino suba acelerado, quer dizer que a velocidade ela vai variar. Vamos pensar o seguinte então. O subir mostra para a gente que a velocidade vai ficar para cima. Como ele acelera, a velocidade e a aceleração tem que estar apontando para o mesmo lado. Pode ser que esse menino também desça acelerado. Se ele vai descer, quer dizer que a velocidade aponta para baixo. Como ele acelera, a aceleração está apontando para o mesmo lado da velocidade. Então, pode ser que esse menino também, ele sobe retardado. O que quer dizer subir retardado? Quer dizer que ele vai subir reduzindo a velocidade. Quer dizer então que ele vai subir velocidade para cima, como ele reduz a velocidade, isso quer dizer que a aceleração tem que estar apontando para o lado oposto à velocidade. Ok? Movimento retardado, a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos. Pode ser também que ele esteja descendo, ou ele desce
retardado. Então, se ele desce, isso quer dizer que a velocidade é para baixo. Como é retardado, a velocidade e a aceleração, ela tem sentidos opostos. Beleza? E aí é o seguinte, quando você está dentro de um elevador, há momentos em que você cola mais no assoalho, você se sente mais pesado no assoalho, lembrando que o peso não muda, e há momento que você se sente mais leve no assoalho, lembrando que o peso não muda. Então, o que está mudando? É a normal. Beleza? E aí é o seguinte, usando a segunda lei de Newton, Francine matou aula, nós vamos montar as equações, tudo lindo, maravilhoso. Como assim? Como a aceleração é para cima, a força resultante vai ser para cima. Por quê? A força resultante e a aceleração têm sempre o mesmo sentido. Elas apontam para o mesmo lado. Então, como a aceleração está para cima, a força para cima é maior do que para baixo. Então, quer dizer que a normal é maior que o peso. Nesse caso, como a aceleração está para baixo, então a força para baixo é maior do que a força para cima. Portanto, eu vou ter que o peso é maior do que a normal. Nesse caso, como a aceleração está para baixo, então novamente a força, peso, é maior que a normal. No último caso, a aceleração está para cima, então a força para cima é maior do que para baixo. Portanto, a normal é maior do que o peso. E aí eu posso montar as equações. Como assim? Se eu tenho duas forças em sentidos opostos, eu vou pegar a maior força menos a menor. E a maior é normal menos peso. É igual a massa vezes aceleração. Aqui, maior é peso, tá? Peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Aqui, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração. Normal é maior, normal menos peso, massa vezes aceleração. Aí você fala assim, para que eu tenho que fazer isso? Bom, na verdade é o seguinte, se você pega uma balança de banheiro e coloca dentro do elevador, quando o elevador sobe acelerado, quando ele arranca para cima, o contato seu com a balança, ele aumenta. Então vamos supor que parado marca 70. Quando ele arranca para cima marca 72, aí você pega normal em newtons, 720 menos 700, porque o peso tem 100 newtons, é igual a massa de 70 vezes aceleração. Aí você encontra qual que é a variação da velocidade do elevador. E mais ainda, se você pega, por exemplo, que eu já vi questão de vestibular, um barbante com uma pedrinha na ponta, e ele está prestes a arrebentar. Qual a condição que é o movimento que ele vai poder arrebentar? A hora que a força para cima for maior do que para baixo. E a força para cima é na primeira e na última. Ou seja, quando ele sobe acelerado ou quando ele desce retardado. Aí ele está descendo, na hora que ele para, o cabo arrebenta. E se você entrar dentro de um elevador,
e ele arrebentar o cabo, se ele arrebentar o cabo, considerando que todos os sistemas de segurança vão falhar, você vai morrer. Porque vai entrar num processo de queda livre. Beleza. Se é queda livre, tanto o elevador quanto a balança vão cair com a mesma aceleração, que seria a aceleração da gravidade. Então, quer dizer que se os dois caem juntos, você não vai fazer contato com o chão. Em outras palavras, se você entra dentro de um elevador e você não sente o seu pé em contato com o chão, sabe o que isso quer dizer, meu querido e minha querida? Que tu vai morrer, porque o elevador está em queda livre. Então, na queda livre, a normal é igual a zero. Ou seja, a única força que eu tenho atuante é a força peso. A força resultante é o peso. E aí, no caso, força resultante é a Francine matou aula. O peso é Polícia de Minas Gerais. Corta as massas de modo que a aceleração é a própria gravidade. Beleza, galera? Gente, eu espero poder ter ajudado vocês em aplicações das leis de Newton, ok? Qualquer dúvida, tamo aí. Obrigadão a todos aí. Com Deus, bons estudos, foco, fé, força e não desistam. Tranquilo? Valeu, galera!